Gênesis capítulo 22. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. O sacrifício de Abraão a Deus. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo e selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, e enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: Meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui, ela nos mostra como que nós podemos passar pelas situações mais difíceis da nossa vida sem entrar em depressão, né? Sem entrar em angústia. Como que nós podemos passar pelas situações mais difíceis da nossa vida sem ficar com o nosso psicológico abalado, né, irmãos? Porque Abraão tinha tudo para estar nessa condição, né? Isaque era a alegria de Abraão, né? O filho da promessa, né? E agora parece que obedecer à ordem de Deus é estar indo contra a própria bênção de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? Como que obedecer a Deus nessa circunstância poderia terminar em alegria? Como que obedecer à vontade de Deus nessa circunstância poderia trazer satisfação, poderia trazer contentamento? Né, irmãos? E muitas vezes na nossa jornada cristã, nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação, né? Muitas vezes caminhar com Deus não parece a melhor opção. Muitas vezes caminhar com Deus, irmãos, parece estar indo em direção contrária à bênção. Santo Senhor. Né, irmãos? Muitas vezes caminhar com Deus não é a atitude certa, racionalmente, a se fazer. Né? E o que acontece, irmãos, é que Abraão estava sendo provado. Santo Senhor. Abraão estava sendo provado, irmãos, e muitas vezes nós também seremos provados na nossa vida. Santo Senhor.
E teremos que tomar atitudes que parecem estar indo na contramão da bênção. Teremos que tomar atitudes, irmãos, que parecem estar indo em direção oposta à felicidade, em direção oposta à satisfação, ao contentamento. Né, irmãos? E o que acontece com muitos dos crentes hoje? Muitos dos crentes hoje, irmãos, eles lidam com as dificuldades da vida. Sabe, irmãos, diante das dificuldades da vida, eles começam a racionalizar as coisas. Sabe, eles não começam a lidar com as situações de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Não, mas eles começam a racionalizar, sabe? Eles estão caminhando de um jeito que não deveriam caminhar. Eles estão priorizando aquilo que não deveriam priorizar. Eles estão cometendo pecados que não deveriam cometer. Né? E como que eles lidam com isso? Eles racionalizam. Sabe, eles racionalizam, eles vão dizer, eu não estou priorizando as coisas de Deus, mas é porque, sabe, isso não é bom para mim, isso não vai me trazer alegria. Então, por isso, se eu priorizar os meus sonhos, os meus projetos, as minhas vontades, sabe, isso vai trazer alegria para mim. Então, e Deus não quer que eu seja infeliz. Deus quer que eu seja infeliz? Não. Deus não quer que eu seja infeliz, Deus quer que eu seja feliz. Então eu não acho que eu estou indo contra a vontade de Deus. Sabe, eu estou tendo esse relacionamento ilícito aqui, que eu não deveria ter. Sabe, mas como que eu vou ser feliz se eu terminar com esse relacionamento ilícito aqui? Sabe, eu não acho que Deus queira que eu seja infeliz, não. Deus quer que eu seja feliz. Sabe, irmãos, eles estão racionalizando as coisas. Sabe, irmãos, eles estão colocando suas vontades como se fossem as vontades de Deus. E o que acontece? O que acontece, irmãos, é que simplesmente eles perdem o Deus real. Porque eles começam a ter um Deus que nunca os confronta. Glória a Deus. Né, irmãos? Ele quer priorizar o mundo, o Deus dele deixa ele priorizar as coisas do mundo. Ele quer priorizar os sonhos, o Deus dele deixa ele priorizar os sonhos. Sabe, ele quer continuar lá com o pecado, com o relacionamento ilícito, sabe? O Deus dele deixa ele continuar. Sabe, porque é um Deus que ele inventou, não é o Deus real. O Deus real, ele já perdeu há muito tempo. Né, irmãos? Então é preciso tomar muito cuidado com essa racionalização. Sabe, Deus está provando Abraão aqui, muitas vezes na nossa vida, Deus vai nos provar também. E nós teremos que tomar atitudes, sabe, irmãos, que podem não ser racionalmente as melhores escolhas, mas que é a vontade de Deus. Né, irmãos? E muitos dos crentes racionalizando as coisas, sabe, irmãos, eles acham que Deus não prova eles nunca. Sabe, irmãos, porque eles nem enxergam a prova. Sabe, irmãos, quando aparecem, eles só caminham com Deus quando é conveniente caminhar com Deus e conveniente fazer a vontade dele. Aí ele caminha com Deus. Mas quando caminhar com Deus é algo que vai contra os seus sonhos, vai contra os seus projetos, vai contra os seus pecados, contra as suas vontades, aí ele fala, eu não acho que Deus quer que eu seja infeliz, eu não acho, então eu vou continuar com os meus pecados. Né, irmãos, é assim que muitos crentes estão congregando dentro da igreja, culto após culto, com os mesmos pecados. Né, irmãos, por quê? Porque eles estão achando que Deus quer a alegria deles, Deus quer a finalidade deles, sabe, irmãos, e Deus é aquele que nos prova, irmãos. Deus é aquele que nos prova, irmãos, e nós temos que tomar escolhas, nós temos que fazer escolhas. Escolha essas, irmãos, que muitas vezes vão fazer com que a gente perca dinheiro. Santo Senhor. Nós temos que fazer escolhas essas que muitas vezes, sabe, vai fazer com que a gente perca a alegria. Né, irmãos? Perca o contentamento, perca a satisfação. Escolhas essas que muitas vezes vão fazer com que a gente abandone os nossos sonhos, abandone os nossos projetos. Né, irmãos? E muitas vezes abandonar os sonhos, abandonar os projetos não parece ser a melhor escolha. Sabe, irmãos, mas muitas vezes Deus nos prova, sabe, irmãos, e nós temos que fazer escolhas essas, confiando que Deus sabe aquilo que é melhor para nós, ainda que aparentemente não pareça bom. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, Abraão está aqui nessa condição. Abraão não está falando para Deus, Deus, eu quero saber primeiro como é que isso vai me trazer alegria. Como é que matar meu filho vai me trazer alegria? Se eu entender como é que matar meu filho vai me trazer alegria, sabe, aí eu vou obedecer. Sabe, eu quero entender como é que isso vai trazer satisfação, como é que isso vai ser bom na minha vida. Sabe,
Você não falou que do meu filho faria uma grande nação, né? De mim faria uma grande nação, que ia ser através do meu filho. E como é que a promessa vai se cumprir se agora eu estou indo na contramão da promessa? Eu quero saber, então eu vou obedecer, mas se eu entender primeiro. Se eu não entender, sabe, eu não posso obedecer. Sabe, essa é a fé de muitos crentes hoje, irmãos. É assim que os crentes hoje estão fazendo. Não, Deus, como é que abandonar os meus sonhos vai ser a melhor opção para mim? Eu preciso saber. Como é que priorizar Deus e abandonar meus projetos vai ser a melhor opção para mim? Como? Se eu entender, sabe, aí eu vou abandonar. Sabe, irmãos, e a nossa fé, a nossa vida cristã, não consiste em nós entendermos as coisas, irmãos. Não consiste em nós entendermos, racionalizando para ver se vale a pena caminhar com Deus ou não. Não, irmãos, a nossa vida cristã consiste em simplesmente nós obedecendo a Deus. Glória a Deus, Senhor. Quer a gente perca dinheiro ou não. Quer a gente perca os nossos sonhos ou não. Quer a gente perca os nossos projetos ou não. Irmãos, porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Né, irmãos? E é isso que Abraão está fazendo aqui. Né, irmãos? Abraão, não, Deus sabe o que ele faz. Parece estar indo na contramão da bênção, parece que está indo na contramão da alegria. Não, mas Deus sabe o que faz, eu vou obedecer a Deus até as últimas consequências. Né, irmãos? E é isso que Abraão está fazendo. E então o que nós precisamos entender, irmãos, é que caminhar com Deus muitas vezes parece sim que é preciso abandonar os nossos sonhos. E muitas vezes temos que abandonar os nossos sonhos, sim. Glória a Deus. Muitas vezes caminhar com Deus, priorizar as coisas de Deus, sabe, irmãos, vai fazer com que a gente perca dinheiro, sim. Glória a Deus. Né, irmãos? E é preciso que nós estejamos prontos a lidar com esse tipo de coisa. É preciso que nós estejamos enxergando essas provas. Né, irmãos? Porque essas provas de Deus vão fazer com que nós venhamos a nos tornar crentes melhores na presença de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Essas provas vão fazer com que nós venhamos a crescer espiritualmente na presença de Deus. Glória a Deus. É isso que essas provas fazem, sabe, irmãos? Quando nós passamos por uma prova no mundo, sabe, a gente vai passar por uma prova de qualificação, sabe, as provas do mundo servem simplesmente para nos descartar. Né, irmão? Você vai fazer uma prova num trabalho, para você ter um emprego, a prova serve para te excluir. Serve para excluir, não serve para te capacitar, serve apenas para te excluir. Mas Deus, irmãos, quando Deus nos prova, né, irmãos, e nós enxergamos a prova, sabe, irmãos, e nós fazemos aquilo que devemos fazer, nós crescemos espiritualmente. Glória a Deus, Senhor. Não tem o objetivo de nos derrubar, de nos fazer cair. Né, irmãos? Por isso que é muito importante que nós venhamos a enxergar essas provas de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Né? E Abraão, irmãos, ele tinha esperança. Sabe, ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho, mas ele não sabia se Deus iria ressuscitar o seu filho. Irmãos, porque a vida cristã, sabe, muitas vezes não é simples como os crentes imaginam. Sabe, os crentes muitas vezes eles acham que as coisas são simples demais. Não, eu estou com essa enfermidade aqui, mas Deus vai curar, Deus vai curar. Deus vai curar. Não, estou com esse problema aqui, mas Deus vai resolver, sabe? Estou com essa dificuldade aqui, mas vai ser solucionado. Sabe, irmãos, as coisas não são tão simples assim. Sabe, irmãos, Deus tem o poder. Precisamos ter o entendimento de que Deus tem o poder sim para curar. Sabe, irmãos, de que Deus tem o poder sim para solucionar os problemas, para solucionar todas as dificuldades. Mas a grande questão não é se ele vai ser curado ou não, se Deus vai fazer a obra ou o milagre ou não. A questão é que nós devemos permanecer fiéis, independente se ele fizer ou não. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, porque senão a gente fica caminhando com Deus, sabe, irmãos, numa questão de custo-benefício. Santo Senhor. Não, irmãos, quantos crentes, muitas vezes, eles se levantam e eles estão dizendo: não, irmandade, vale a pena caminhar com Deus, irmandade, vale a pena. Vale a pena caminhar com Deus, irmandade, porque eu estava enfermo, eu estava com dificuldade, eu estava com essa prova, eu estava com essa luta, Deus veio, irmão, Deus curou, Deus fez um milagre, Deus fez a obra, então eu estou aqui para dizer, vale a pena caminhar com Deus, irmandade. Quer dizer que se Deus não tivesse feito, então não valia a pena caminhar com Deus, então. Então, porque eu fui curado, então, porque resolveu o problema, aí vale a pena caminhar com Deus.
Custo-benefício, então. Se Deus não fizesse nada, vai dar tudo errado, então não valia a pena caminhar com Deus, então. Santo Senhor. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã de muitos crentes. Sabe, muitos crentes ouvindo esse tipo de coisa, eles acham até que eles podem até colocar Deus na parede. Não, irmandade, é porque eu estava passando por uma prova, eu estava passando por uma dificuldade, irmandade. Aí eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu sou um servo teu, Senhor, eu te servi na minha mocidade, eu sempre fui fiel, e agora eu estou passando por essa dificuldade, Senhor, faz a obra, Senhor, porque eu não admito essa enfermidade, Senhor, eu não admito. Sabe, eles acham até que podem cobrar alguma coisa de Deus. Santo Senhor. Mas por quê? Porque é uma relação de custo-benefício. Sabe, irmãos, é uma relação onde você caminha com Deus se vale a pena, né? Se os problemas não forem solucionados, se a doença não for curada, sabe, se os problemas não forem resolvidos, sabe, aí não vale a pena caminhar com Deus. Sabe, irmãos, e essa não é a vida cristã, né, irmãos? O que nós temos aqui é Abraão sabendo que Deus tinha poder para curar o seu filho, mas ele não sabia se Deus iria ressuscitar o seu filho. Irmão, Deus tem poder para ressuscitar? Tem, mas será que Deus vai fazer? Irmãos, ele não sabia se Deus ia fazer. Então a vida cristã, irmãos, é complexa. Talvez a gente vai pegar uma enfermidade e realmente vai morrer daquela enfermidade, irmãos. Sabe, e muitos crentes estão morrendo negando a Deus, estão morrendo falando: não, como que eu estou passando por isso? Mas como? Sabe, irmãos, ao invés de ele entender que ele deve permanecer fiel até a morte. Deus tem poder para curar? Tem. Né, irmão? Mas a questão não é se Deus vai curar ou não. A questão é que muitas vezes estamos passando por uma prova. Deus está te provando. Sabe, irmãos? E muitos crentes terminam sendo reprovados. Sabe? Então é preciso, irmãos, é preciso que nós venhamos a enxergar as provas na nossa vida. Né, irmãos? Deus muitas vezes nos dá testes, nos dá provas. Né, irmãos? E a grande pergunta é: como que Abraão conseguiu passar por essa dificuldade, irmãos? Como que ele conseguiu superar essa dificuldade? Sabe, irmãos, a Isaac era a sua alegria, era o seu contentamento, era a sua satisfação. E agora ele iria perder Isaac. Sabe, irmãos, e como ele lidou com isso, irmãos? Como ele conseguiu superar essa dificuldade? Né, irmãos? E a gente vê como ele fez isso aqui no versículo 8, irmãos. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Né, irmãos? Como que Abraão conseguiu lidar com aquela dificuldade? Né, irmãos? Ele conseguiu lidar com aquela dificuldade porque ele tinha esperança de que Deus podia prover um cordeiro. Né, irmãos? Ele não estava vendo o cordeiro, ele não sabia que lá em cima tinha um cordeiro, mas diante daquela circunstância, ele tinha esperança de que Deus podia prover um cordeiro. Né, irmãos? Como que nós lidamos com as dificuldades da nossa vida? Como que nós lidamos com os problemas da nossa vida? Né, irmãos? Como que nós lidamos quando parece que a alegria foi embora? Sabemos quando o nosso contentamento foi embora? Sabemos quando parece que a nossa razão de viver foi embora? Como que nós lidamos com esse tipo de coisa? Né, irmãos? Olhando para o cordeiro. Né, irmãos? Abraão, irmãos, ele nem tinha o cordeiro lá para olhar. Simplesmente a esperança de que Deus proveria um cordeiro foi suficiente para ele. E hoje, irmãos, diante das nossas dificuldades, hoje nós podemos olhar para o cordeiro. Podemos olhar para Jesus Cristo revelado na sua palavra. Podemos enxergar ele na sua palavra. Né, irmãos? E estamos muito à frente de Abraão, irmãos. Santo Senhor. Então, irmãos, quando nós estivermos quando nós perdemos a alegria da nossa vida, quando muitas vezes, irmãos, Deus vem e Deus tira os Isaques da nossa vida. Sabe, irmãos, aquilo que muitas vezes nós achamos que nos dá alegria, aquilo que muitas vezes nós achamos que nos dá satisfação, nos dá contentamento, muitas vezes Deus tira os Isaques da nossa vida. Sabe, irmãos, e como os salvos lidam com isso? Os salvos entram em depressão porque perderam o emprego, porque perderam os sonhos, é porque perderam os projetos, sabe? Os salvos ficam com o seu psicológico abalado, né? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que deveria acontecer. Não, irmãos, os salvos olham para o Cordeiro, eles olham para Jesus Cristo. Sabe, irmãos, se a esperança do Cordeiro foi suficiente para Abraão,
Sabe, irmãos, nós que realmente podemos olhar para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sabe, irmãos, será que não é suficiente para nós? Glória a Deus. Irmãos, que temos o Cordeiro aqui para ver, podemos já estar olhando para Ele o tempo todo. Santo Senhor. Né, irmãos, então é isso que nós temos que fazer, irmãos, quando a tristeza invade o nosso coração. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a alegria vai embora. Né, irmãos, quando as coisas estão dando tudo errado. Né, irmãos, quando a tristeza invade, quando você não tem mais razão de viver, sabe, olhe para Jesus Cristo, Glória a Deus. que você vai enxergar a razão de viver. Glória a Deus. Olhe para Jesus Cristo, que você vai enxergar alegria. Glória a Deus. Olhe para Jesus Cristo, que você vai enxergar o contentamento. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é desse jeito que nós lidamos com as dificuldades da vida de maneira saudável, Glória a Deus. sem entrar em depressão, sem entrar em angústia, sem entrar em aflição. Glória a Deus. Né, irmãos, Abraão subiu aquele monte, né, irmãos, antes de subir o monte, Abraão falou para os seus servos, vocês fiquem aqui. Vocês fiquem aqui que eu vou subir sozinho, eu lá com o menino. Né, irmãos, Abraão deixou os servos para trás, porque os servos poderiam enxergar aquilo como uma loucura. Né, irmãos, poderiam impedir Abraão de fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Santo Senhor. Né, irmãos, e muitos crentes, irmãos, muitos crentes fariam questão de levar os servos. Né? Muitos crentes fariam questão de levar os servos e eles iam dizer para Deus, Deus, eu tentei fazer a tua vontade, Deus, mas os servos impediram, os servos não deixaram. Né, irmãos, esses são os crentes hoje. Sabe, eu queria tanto caminhar com Deus, mas infelizmente os projetos não deixaram. Santo Senhor. Sabe, os sonhos não deixaram. Sabe, a perda financeira não deixou. Sabe, mas eu queria tanto caminhar com Deus, mas tanto, mas infelizmente. Sabe, irmãos, Abraão deixou os servos para trás. Muitas vezes para a gente caminhar com Deus, irmãos, é preciso deixar os sonhos para trás. Glória a Deus. É preciso deixar os projetos para trás, muitas vezes, para a gente fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, é preciso olhar para o Cordeiro e enxergar a verdadeira alegria. Glória a Deus. Sabe, muitas pessoas teimam em ficar olhando para outras coisas e não para Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitas pessoas teimam em ficar olhando, né, irmãos, para o seu emprego, teimam em ficar olhando para os seus sonhos, para os seus projetos, para as suas dificuldades. Né, irmãos, quando deveriam estar olhando para Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor. Muitas vezes é preciso nos afastar de algumas pessoas para que nós venhamos a caminhar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, abrir mãos de relacionamentos. Santo Senhor. Né, irmãos, abrir mão de amizades. Por quê? Porque muitas vezes essas amizades nos impedem de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Nos impedem de caminhar com Deus. Nos impedem de prosseguir com Deus. E é isso que Abraão está fazendo aqui. Eu vou levar esses servos lá, esses servos aí, eles vão me impedir de fazer a vontade de Deus e vai estragar tudo. Então, deixa eles para trás. Vocês fiquem aqui, até aqui vocês vieram. A partir daqui, vocês esperem. E eu vou sozinho. Sabe, irmãos, nós temos que caminhar com Deus, ainda que seja de nós sozinhos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós temos que caminhar com Deus, ainda que nós tenhamos que deixar todos para trás. Glória a Deus. Nós temos que nos manter fiéis à verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, ainda que seja sozinho. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não podemos nos apegar com amizades, né, irmãos, com qualquer coisa que não seja a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e Abraão subiu lá com seu filho, e quando chegou na hora de Abraão sacrificar o seu filho, né, irmãos, vem Deus e fala para ele, não, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho. Né, irmãos, é uma história com um final feliz. Né, irmãos, é uma história com um final feliz. Quando Abraão olha para o lado, lá está o cordeiro, preso num galho, que Deus havia preparado. Né, irmãos, para ser sacrificado no lugar de Isaac. Né, irmãos, mas esse não é o fim da história, irmãos. O fim da história é Deus levando o seu Filho amado, Jesus Cristo, até o monte e realmente sacrificando o seu Filho. Glória a Deus. Né, irmãos, para que hoje nós possamos ter vida, para que hoje realmente nós possamos olhar para o Cordeiro e ter verdadeiramente uma esperança. Glória a Deus. Né, irmãos, não uma esperança vã, uma esperança fútil, uma esperança que não vai terminar em nada, como as coisas desse mundo, mas uma esperança verdadeira. Glória a Deus, Senhor.
Né, irmãos? Deus sacrificou o seu Filho amado. Né, irmãos? E hoje nós podemos olhar para o Cordeiro, podemos estar satisfeitos nele, Glória a Deus. podemos estar plenos nele. Né, irmãos? É uma palavra que nos mostra, sabe, irmãos, o que é fé. Sabe, irmãos, fé é a gente fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, não ficar pensando se vale a pena caminhar com Deus ou não. Se é viável caminhar com Deus ou não. Sabe, irmãos, isso é fé. Simplesmente nós nos colocarmos a caminho. Sabe, irmãos, e dizer, não, Deus proverá. Deus sabe de todas as coisas. A única coisa que eu preciso fazer é olhar para o Cordeiro. Olhar para Jesus. Né, irmãos? Então, quando você estiver em angústia, quando você estiver em aflição, quando você estiver em desespero, sabe, olhe para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Irmãos, olhe para Jesus Cristo, porque olhando para Jesus Cristo, irmãos, nós vamos encontrar alegria, nós vamos encontrar satisfação, o contentamento, mesmo em meio aos piores desastres da nossa vida. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque alicerçados em Jesus Cristo, a nossa casa não cai nunca. Glória a Deus. Mas se nós nos alicerçarmos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas amizades, em qualquer coisa fora Jesus Cristo, né, irmãos, tudo vai desabar no fim das contas. Né, irmãos, e nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Muitas vezes fazer a vontade de Deus não parece a melhor opção. Glória a Deus. Muitas vezes priorizar as coisas de Deus não parece a melhor opção. Parece que muitas vezes esse não é o caminho certo a se seguir. Né, irmãos? Mas quando nós estamos caminhando com Deus, a única coisa que nós precisamos entender e saber é que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita na nossa vida. Né, irmãos? Ainda que nós não estejamos entendendo nada, ainda que esteja parecendo tudo errado, ainda que pareça que a gente esteja indo na direção contrária da bênção, né, irmãos? Sempre vai terminar com um final feliz, porque nós estamos olhando para o Cordeiro, estamos olhando para Jesus Cristo. Né, irmãos? Deus sabe aquilo que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.